Fundou um partido, cresceu fora do sistema e hoje está no centro dele. A assinatura de André Ventura, e é isso que queremos saber. O que representa e como se encaixa num sistema que diz combater, mas no qual agora ocupa um lugar central. Obrigada por esta entrevista. É um homem de fé, católico praticante, também acredita em milagres políticos. O que aconteceu ao Chega este ano foi um milagre político? Antes de mais, obrigado pelo convite, é com gosto que estou aqui. Não creio que seja um milagre político. Eu acho que, talvez, se olharmos assim para a história toda do Chega, possa... Eu lembro-me de uma entrevista que me deu há 6 anos e que já vaticinava... Bom, que iria chegar a primeiro-ministro. Ninguém esperava que chegasse aqui. Portanto, não cheguei. Por isso é que eu lhe pergunto, em 6 anos, como é que lê isto? É um milagre ou não é um milagre? Eu não diria um milagre no sentido em que eu não gosto de associar estas coisas à fé. Mas falo muitas vezes. Mas é verdade que eu até me estava a recordar, porque pensei que ia referir isso, que eu disse até já mais do que uma vez, quando se olha para a história do Chega de fora parece um milagre, por isso não estou a criticar a expressão. Porque de facto um partido que nasce do nada, do zero, e em 5 anos, 6, consegue ir a várias eleições, porque ainda por cima tivemos um ciclo com variedíssimas eleições, e em todas elas, umas com mais sucesso, outras com menos sucesso, mas fazer a diferença em todas, vindo do nada, é um milagre. Porém, eu também eu acho que todos os que somos dirigentes do Chega temos algum mérito nisso, os nossos militantes também, mas também não podemos ignorar um contexto que nos foi, digamos assim, não diria favorável, mas um contexto que propiciou que isto acontecesse também, e é preciso também reconhecê-lo, não só internacional, em que uma série de sistemas estavam, digamos assim, os sistemas tradicionais estavam a desabar, portanto o Chega surge neste enclave da história também, não é? Não é uma coisa que só tenha acontecido em Portugal. Não caiu do céu. Sim, não se olha assim, olha, isto aconteceu em Portugal, não aconteceu mais lado nenhum no mundo, não estaria a ser sério se dissesse isso. Mas aqui aconteceu mais rápido do que aquilo que se Essa é que é a grande diferença, é que aqui aconteceu mais rápido. E em sua opinião, porquê? Tive vários líderes internacionais que contactaram comigo na noite das eleições e no dia a seguir. O espanto era a rapidez com que se atingiu este resultado. E o facto do Chega, com 5, 6 anos, e num país como Portugal, estar a ter superado os seus parceiros europeus em países bem mais ricos e onde há problemas como aqueles que nós referimos há muito mais anos. Eu não creio que seja um milagre. Eu acho que também aconteceu um contexto em Portugal que foi propício a isso. O facto de termos várias eleições seguidas, que poderiam não ter acontecido. Repare que ainda podíamos estar só na segunda eleição. Eu entrei em 19, podia ter ido a de 23 e agora ainda estarmos na de 23. E se calhar o Chega tinha 12, 15, 16 deputados. Podia ter acontecido. Portanto, não é? O demérito foi dos partidos tradicionais que provocaram crises políticas que não estavam à vista. Volto a dizer, não me fica bem a mim falar do meu próprio mérito. Eu acho que há mérito do Chega enquanto partido no trabalho que fez, porque foi um trabalho de muita luta, insistente, com uma... Há pouco falava do centro do sistema. O Chega hoje, de facto, é talvez o partido central, a par do PSD, em termos de debate político. Mas isso é hoje, não era assim há 5 anos, não era assim há 4 anos. O Chega teve que se fazer, e teve como que é que lutar se convive, por isso, ou como é que um partido que é o que se diz fora do sistema, o que se dizia fora do sistema, hoje está no tal ponto central do sistema? É um desafio, porque o Chega continua a ser antissistema na lógica de que quer mudar o sistema. Porém, sendo um partido democrático, quer mudar o sistema por dentro. E o que é que quer exatamente transformar em Portugal? Ora bem, como eu dizia, quando se é um partido democrático, ou seja, quando temos a democracia na nossa convicção, nós sabemos que para mudar um sistema que é democrático tem que ser através das regras do jogo. E por isso há que ir a jogo, debater, ter bons resultados, ter maus resultados, como já nos aconteceu, subir, descer, é a vida da democracia. Porém, com a noção de que a nossa transformação do país é mais ampla do que a que outros querem fazer. E os portugueses sabem isso, não há ninguém que tenha votado ao Mas o que é transformar? Dou-lhe um exemplo. Quando falámos da mudança da Constituição para um sistema mais eficaz do ponto de vista institucional, muita gente disse que o Parlamento não pode funcionar com 100 deputados, que 100 deputados era o que existia na antiga Assembleia Nacional. Ou quando nos disseram que a Constituição não podia mudar em matéria de justiça penal, olha, de penas, por exemplo. Há até quem entenda. Já lá vamos a esse. E não, isto eu só estou a querer dar vários exemplos. Isso depois podemos falar da justiça. O que eu quero dizer é que há uma série de aspectos centrais que os outros partidos não querem mudar, mas que para o Chega são essenciais, desde a representação política no exterior até à transformação de todo o edifício institucional do Estado, até à própria representação política, como é o caso do Parlamento, em que a nossa mudança não é só uma mudança como foi de PS-PSD, governa um e governa outro, dentro do mesmo quadro. Nós queremos mudar esse quadro. E nós assumimos isso. Portanto, eu falei de Quarta República desde o início, falei de mudança da Constituição desde o início,
E não se pode dizer que as pessoas não saibam isso. Ou seja, as pessoas foram votar em 2019, foram votar em 2022, foram votar em 2024, foram votar em 2025, sabem ao que estão a votar, querem uma transformação. Mas querem que o Chega seja poder ou apenas querem que o Chega seja a voz do protesto? Bom, como percebo a pergunta, eu quero acreditar que querem que seja poder. Se eu fosse analista, podia pôr várias hipóteses do que aqui está a acontecer. Quais são as mas não hipóteses se que for. coloca? Eu admito que quem vê de fora possa dizer assim, que voto é este? O que é que estas pessoas querem? O que é que o eleitorado Chega quer? Para ser mais de 1,5 milhão ou 1,5 milhão de pessoas. Eu quero acreditar que estas... 1.300.000. Vá lá, vamos ser rigorosos. Agora penso que foram mais que os votos da imigração, que chegaram perto de 1,5 milhão. Eu penso que estas pessoas, homens e mulheres e jovens que votaram no Chega, querem mesmo uma transformação do sistema. Talvez nem todos tenham a extensão da ideia do que é que, em toda a extensão do que querem mudar, mas sabem que na segurança social, nas penas, na representação política, talvez até no cenário, na construção do cenário económico, embora aí tenhamos mais parecenças com outros partidos que também podiam ser essa alternativa, eu acho que querem que o Chega seja poder. Aliás, o Jornal Observador fez um trabalho que eu li ontem, tive a oportunidade de ler ontem, sobre quem eram os eleitores do Chega e o que pensavam. E é curioso que tocavam também nos aspectos pelos quais votaram no Chega, seja a subsídio à dependência, seja a questão da criminalidade, seja a questão da imigração, seja a questão da economia, seja o estarem cansados dos partidos tradicionais. Ora, se dão a um partido 23% dos votos, eu penso que só podem querer que ele seja poder. Não ganhámos ainda, não atingimos esse objetivo, mas eu acho que, honestamente digo isto sem nenhuma visão extraordinária. É mesmo o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que a próxima grande batalha eleitoral em Portugal, legislativas, vai ser travada entre o Chega e a AD. Parece-me evidente. E o senhor vaticinava que isso seria em 2026. Ainda Sim, acha possível? vitória. E tem que ser mesmo em 2026? Não, ou acha que este governo tem condições para ir até ao final da legislatura de 4 anos? É curioso que na noite eleitoral de 2019, eu disse que em 8 anos seríamos o maior partido português. E em 6 anos somos já o segundo maior partido da República. E isso é de facto um crescimento extraordinário. Mas este governo tem ou não condições para fazer os 4 anos? Natália, é difícil dizer isso. Luís Montenegro dizia que dependia só do Chega e do PS. Mas repare, também disse isso o ano passado. Nós, se recuarmos o ano passado a esta data, mais ou menos por esta data, nós todos estávamos convencidos que íamos ter um governo que até o orçamento ia estar periclitante, se passasse o orçamento ia durar 2 anos. Todos estávamos convencidos disso. Quando o PS anuncia que vai viabilizar o orçamento, ficamos todos, eu penso que quem percebe um bocadinho mais disto, quem está mais dentro do assunto, convencidos que vamos ter um governo de pelo menos 2 anos e meio, que era até a presidenciais e depois aqueles meses pós-presidenciais. Nada disso aconteceu. Qual é a sua convicção agora? Surgiu o caso da Spinum Viva, o Primeiro-Ministro não geriu bem o caso, acabou por cair e foi eleições neste contexto. Portanto, é-me difícil fazer previsões, uma vez que é o mesmo Primeiro-Ministro. E repare, penso que nem foi o Chega. O Chega foi o primeiro partido a trazer o caso, no caso da Spinum Viva ao Parlamento, e a levar uma moção de censura ao Parlamento. Eu não sei neste momento, em relação ao Primeiro-Ministro, este caso está na Justiça e está a ser investigado pela Justiça. Eu diria que pode haver aqui ligações que venham a influir no tempo político. Não é o desejável que haja uma influência entre Justiça e política. Porém, quando a Justiça tem que investigar políticos ou a política, tem que o fazer. Portanto, eu dou-lhe um exemplo. O Chega e outros partidos também pediram mais informações ao Primeiro-Ministro sobre o caso que o envolvia ele e que levou a eleições, por isso é que estou a falar disto. E o Primeiro-Ministro optou por não o fazer ou fazê-lo de forma residual aos jornalistas, aos opositores, etc. Agora foi o Ministério Público que pediu. Portanto, imagino que o Primeiro-Ministro vai ter que dar estes esclarecimentos. Isto vai ou não influir no tempo político? Um avanço no inquérito ao Primeiro-Ministro pode ou não determinar perda de apoio no Parlamento? Tudo isso pode acontecer e, portanto, é-me difícil dizer se este governo vai durar 1 ano, 2 ou 3. Eu diria, mesmo sendo líder da oposição e querendo ser Primeiro-Ministro, Gosta de usar esse estatuto? Sou líder da oposição. Eu quero ser Primeiro-Ministro, esse é o objetivo que tenho. Nunca aceitaria ser número 2? Por exemplo, de Luís Montenegro? Eu acho que atenção, eu digo isto, há 1 ano atrás o cenário era diferente. Eu acho que um partido que tem 23% dos votos tem que almejar ser o primeiro partido e não um suporte do outro governo. Repare que tive a humildade quando o ano passado tive 18%, mas o Partido Socialista ficou à nossa frente, fui eu que sugeri ao Primeiro-Ministro uma maioria e um acordo de maioria. E evidentemente que eu seria o número 2, não seria o número 1, porque o Primeiro-Ministro tinha tido mais votos que eu. Portanto, eu tenho essa humildade e essa visão. Porém, se os portugueses elegeram o Chega para liderar a oposição,
não fazia sentido agora essa liderança da oposição transformar-se em sustento ou muleta do governo. Ou seja, isto para dizer o quê? É-me difícil dizer se o Primeiro-Ministro Luís Montenegro está para durar ou não. Acho que ninguém sabe. É difícil dizer se a conjugação de fatores parlamentares se vai manter. Porque, repare, é como dizia, há uns meses atrás dizíamos que era impensável haver eleições como houve agora. E o Partido Socialista, entretanto, mudou de posição, acabou por promover também. Porque acho que ninguém estava à espera que o Chega viabilizasse a moção de confiança ao Governo, uma vez que tínhamos inviabilizado o Orçamento do Estado. Portanto, o Chega agora tem um papel de oposição. Eu diria que vai depender muito de que PS vamos ter também. E é uma oposição responsável? Eu espero que sim. Ou vai ser uma oposição errática, numa de entre vitimizar-se? Eu já lhe dei o exemplo e dei o exemplo hoje ao Parlamento e também ao Governo em relação à moção de rejeição. O Chega não podia nunca, achando que este Governo é de continuidade, não é bom e não é reformista, não era responsável viabilizar uma moção de rejeição. Foi mesmo que o PS o viabilizasse também. Porque, repare, qual é a alternativa que temos para apresentar? Quando se derruba um governo, deve-se ter uma alternativa para apresentar, com responsabilidade. No caso do PCP, o PCP tem 3... E por falar nisso, o senhor prometeu um governo de sombra. Onde é que está ele? Já lá vamos. Deixa-me só então dizer isto. O PCP tem 3 deputados. Ora, um partido com 3 deputados propor a rejeição de um governo que acabou de sair de umas eleições sem nenhuma alternativa política é pura irresponsabilidade. Quer dizer, qual era a alternativa? Como é que critica isso? O senhor, quando era deputado único, era muito atrevido. Era, e fiz o papel que tinha que fazer na oposição, sabendo sempre qual era o limite do meu... Ou seja, de ser deputado único. Para além disso, o Chega não é comparável à situação que está o PCP. O próprio Primeiro-Ministro hoje disse que o PCP caminha para a extinção. Não fui eu que o disse, foi o Primeiro-Ministro. Não sei se caminha ou não, isso, o futuro a Deus pertence. Agora, acho que temos que ser responsáveis. O Chega, se tivesse uma alternativa de governo, ou seja, a sustentada no Parlamento, o Chega também a apresentaria. Já temos esta solução. Esta solução não existe porque, o Chega nunca se aliaria com o Partido Socialista, pelo menos enquanto eu for o seu presidente, nunca o faríamos, era um erro tremendo. 2, entrada aí o Chega, não havia condições de governabilidade e, para ser franco, a AD teve mais votos que o Chega. E, portanto, neste momento, o Chega tem que lidar à oposição e não o governo. Portanto, acho que ser Mas vai ou não aproveitar todos os momentos para se vitimizar e, sobretudo... Não é todos os momentos, mas também lhe vou dizer... Não fazer a vida um bocadinho negra ao governo. Mas vamos lá ver. Qual é o trabalho, esse o seu papel? Qual é o trabalho do líder da oposição? Não é dar paninhos quentes ao governo. Não foi para isso que nos elegeram. Elegeram-nos para fazer fiscalização. Mas aceita ou não com responsabilidade. Momentos de consenso? Claro, olha, amanhã, na quarta-feira, depois do debate com o Primeiro-Ministro, depois do debate com o Primeiro-Ministro do programa do Governo, há uma reunião com o Governo a propósito de defesa, sobre questões estruturais da governação em matéria de defesa. Uma reunião que aceita ir imediatamente e que o Governo sabe que conta connosco, mesmo não sendo popular, ou mesmo não sendo questões populares que não são, evidentemente, ninguém gosta de gastar em defesa, e nós tivemos a preocupação de, quer na campanha, quer fora dela, dizer que isto não era uma questão de votos, isto é uma questão estrutural. A Europa está sob ameaça dos dois lados, há um conflito no Médio Oriente, a Europa tem que se preparar para isso, Portugal também tem. Ninguém gosta de estar em casa com salários baixos e pensões baixas e ouvir, agora vão gastar mais não sei quantos milhões a comprar tanques, ou drones, ou etc. Está disponível a deixar o seu discurso habitual, mais ou menos populista, para defender que é o certo. Mas eu acho que isto não é habitual. É questão de compreender quando é que temos que ser duros com a corrupção, não é? Com a subsidiodependência, com o crime, ser assertivos, sem ceder à linguagem habitual que o sistema tem, de fazer aquela linguagem frouxa, mas haver momentos em matéria de política externa, em matéria de política de defesa, em matéria de segurança nacional, em que possamos chegar a consenso. Eu não acho que o Chega deixe de liderar a oposição se chegar a um entendimento com o Governo para gastar 3% em defesa. Ou na NATO. Acho que isso não coloca uma coisa em causa e estou convencido que não importa mais saber onde é que se vai gastar? Também, mas vamos lá ver, quem governa é o Governo e não sou eu que sou Ministro da Defesa. Amanhã hoje saberá qual é a reunião. Eu digo amanhã porque estamos a gravar na terça-feira, hoje, que é quarta-feira, que é quando a entrevista vai para o ar. Entre aspas, a quem governa, que eu também gostaria que tivesse, se governasse eu como Primeiro-Ministro, de que no momento de guerra o Primeiro-Ministro não pode estar sempre a ir ao Parlamento e dizer posso investir mais isto em defesa, antimíssil, posso investir mais isto em drones, não, tem que ter aqui um certo conforto político de saber que há questões que são inadiáveis e que o Primeiro-Ministro tem que fazer, e a matéria de defesa é uma delas. Vamos ao Governo Sombra. Vamos ao Governo Sombra. Quando é que vai ser apresentado? Ainda antes de férias? Eu espero ou que não sim. Tem pressa? Não, não tenho pressa, mas ao mesmo tempo sinto que é importante para o país haver um Governo Sombra. Está com dificuldades em recrutar? Não estou, nenhuma dificuldade. Então porquê que demora? Porque eu quero apresentar ao país pessoas que tenham certeza absoluta que têm o currículo certo e o perfil certo. E onde é que vai buscar essas pessoas? Dentro e fora, mas sobretudo fora. Quero
ter eu próprio a certeza, e quero que o país possa fazer esse escrutínio e os jornalistas possam fazer esse escrutínio, é de que são pessoas com currículo, com mérito, com Da academia ou noutros partidos? Não, da academia também. Alguns foram de outros partidos, isso não é para mim um problema. Eu sempre disse que não era nenhum problema. Até podem ter criticado o André Ventura e o Chega no passado, não me preocupe. O que quero é que... O que é que eu quero de um governo sombra? Alguém que, na área da saúde, tenha a capacidade não só... Eu não sou especialista em saúde, quer dizer, o líder de um partido tem que saber um bocadinho de tudo, mas a saúde não é a minha área, eu não sou um especialista em saúde. Eu quero alguém que, para além de me poder ajudar nessa matéria, possa criticar quando as urgências estão fechadas, quando não conseguimos consultas a tempo, quando os médicos não se conseguem fixar aos enfermeiros, mas que apresente soluções, que as pessoas vejam e saibam que quando forem votar novamente, não estão só a votar no André Ventura, num candidato a primeiro-ministro, têm uma equipa credível com soluções já apresentadas nas diversas áreas. Não estou a ter dificuldade, e também as pessoas sabem, quando se cresce muito, há uma espécie de magnetismo que atrai pessoas que eventualmente estariam menos disponíveis. Eu não levo isso nada a mal, eu compreendo que a vida é assim. Eu sei que não me vai aqui... Não vou dar nomes aqui, mas Natália, por uma razão só. É porque eu ainda não fiz todos os convites e também as pessoas não aceitaram. Mas então, já fez alguns? Já fiz alguns. E agora já tem alguns ministros sombra? Já tenho alguns. Bom, que divulgarei. Então, faço-lhe a pergunta desta ministros forma. E ministros. Um dia... bom. Ministros e ministras, claro. Um dia disse que queria ver o juiz Carlos Alexandre na pasta da Justiça. Mantém essa ambição ou aceita contentar-se com Rui Gomes da Silva? Eu gostava. Bom, as pessoas são perfis diferentes, não é? Eu acho que o juiz Carlos Alexandre é um excelente nome para uma área da Justiça, porque tem um nome muito associado à luta. Continua a ter essa ambição contra a de o corrupção, ter como Ministro da Justiça? Eventualmente acho que seria um bom nome para uma pasta da Justiça, mas isso é o futuro dirá. Contou ou não com ele? Eu continuo. Não, eu conto com todas as pessoas que em Portugal têm nome nesta área da luta contra a corrupção. E, portanto, conto com o juiz Carlos Alexandre no sentido em que conto com uma série de juristas e pessoas boas de qualidade, da academia, da magistratura, que fizeram da luta contra a corrupção o juiz Carlos Alexandre, acho que todos sabemos isso, deve pagar ainda, imagino eu, um preço por ter assumido e não ter tido medo de lutar contra um povo de corrupção. Mas não só de corrupção, porque também teve. Gostaria de o ter como Ministro da Justiça? Eu acho que qualquer ou quer tê-lo, mantém essa ambição? Qualquer Primeiro-Ministro gostaria de ter um nome deste. Posso dizer que André Ventura escolheu o Carlos Alexandre para Ministro da Justiça? Não pode dizer isso, porque isso também seria uma questão que teria que ser falada com o próprio. Pode dizer que o André Ventura veria com bons olhos que isso acontecesse. Mas isso já disse no passado. A pergunta é se mantém essa ambição, ou seja, falou com o juiz Carlos Alexandre, já o convidou, vai convidá-lo. Mas mantenho a visão de que e a análise que seria um excelente nome e que qualquer um que fosse Primeiro-Ministro acho que gostaria de contar com um nome como o juiz Carlos Alexandre. Isso não seria transformar o Estado num Estado de juízes? Não, já tivemos outros juízes. É o mesmo que dizer que um militar não pode ser candidato a Presidente da República. Quer dizer, não é por ele ser candidato que deixa de ter o seu passado. Temos militares bons, já tivemos militares Presidentes da República, já tivemos juízes ministros, primeiros-ministros penso que não, mas ministros já tivemos, e bons, com qualidade. Já tivemos juízes, procuradores-gerais da República, com qualidade também. Já tivemos juízes à frente da Polícia Judiciária, com qualidade. Eu acho que o que precisamos ter sejam juízes, militares, advogados, professores, pessoas com independência, com capacidade e com qualidade. Esse é o meu critério, portanto não quero saber se são do Chega. A pergunta é se concorda ou não com a judicialização da política. Não, zero. Aliás, repare... Mas é o que temos tido nos últimos anos em Portugal. Eu não lhe chamaria judicialização da política só por uma coisa, embora compreenda o que está a dizer. Eu acho que para haver judicialização da política tem que haver uma ação dos magistrados e das polícias no sentido de interferir politicamente. O que nós temos em Portugal... E acha que não aconteceu até agora? Acho que não. O que nós tivemos em Portugal... Eu não acho que haja um conluio de magistrados e de polícias para derrubar governos ou para atacar partidos. Espero que não haja. Acho que não há e espero que não haja. O que tivemos em Portugal foi uma situação diferente. Fruto de investigações que estavam em curso, caíram governos. Repare, mesmo a anterior Procurador-Geral da República ou os procuradores do DIAP de Lisboa, do Porto ou do TCIAP não quiseram derrubar António Costa. Tenho a certeza que no dia em que se moveu a Operação Influencer, o que estava na cabeça dos procuradores, vamos derrubar o governo de António Costa. Não. E a judicialização pressupõe uma ação consciente. O que tem a acontecer em Portugal é outra coisa. É que a Justiça perdeu, e na minha opinião ainda devia perder mais, o medo
de enfrentar a corrupção no sistema político. E isso levou a quedas e levou a quebras durante esse percurso. Portanto, para terminar esta... Já lá vamos à judicialização. Então, mas deixa-me só dizer isso, que era importante. Só lhe quero fazer uma pergunta concreta. Não, mas é sobre isso só que me perguntou. Portanto, todos os nomes que eu acho, mesmo que eu tenha falado com eles ou feito um convite, que acho que são nomes desta independência, desta integridade e deste desprendimento, seriam bons para um governo sombra. O mesmo em relação à economia. Nós temos hoje que perfil é que quer ver na economia e nas finanças, por exemplo? Eu acho que nós na economia temos tido 3 perfis e nenhum deles completo. Porquê? Às vezes o perfil completamente partidário, a escolha partidária, que eu como líder partidário percebo. É às vezes a mais fácil. Mas o senhor não tem esse problema porque não tem propriamente mais confortável. Quadros. Não, mas às vezes é o mais fácil. É pegar no deputado A ou B e dizer vais ser ministro da Economia. Porquê? Ou das Finanças ou da Agricultura. Porquê? Porque é um nome próximo de nós, próximo da estrutura partidária. E há sempre essa tentação em todos os líderes, todos, penso eu, que ambicionam ter estas responsabilidades. O outro é um perfil absolutamente académico, que é alguém que tem trabalho feito na área, que pensa a área, mas muitas vezes nunca teve ligação concreta. Isso também não é resultado bem. Não. Outras vezes é o perfil mais empresarial ou mais ligado à área, mas que sem a parte do quadro, digamos assim, mental também não funciona. Portanto, então qual é o seu perfil de Ministro da Economia e qual é o seu perfil de Ministro das Finanças? É uma espécie de súmula disto. Ou seja, os nomes que quero apresentar são nomes que têm trabalho feito, que pensam em esta área e que o seu trabalho é conhecido e visto, mas que ao mesmo tempo têm uma ligação prática às áreas onde vão trabalhar. Cada vez mais eu estou convencido, para falar da saúde, mas também da economia, que ser alguém ligado à saúde, não só de pensamento, mas de prática concreta, ajuda a perceber muitos dos problemas que a saúde tem. Porque às vezes não é fácil para nós que estamos no Parlamento ou no Palácio de São Bento a governar, ter a noção exata dos problemas que têm os jornalistas, todos os ministros da saúde têm estado ligados à saúde. Têm, às vezes numa área mais de gestão, outras numa área... O que eu estou a referir-me é mesmo à mão dentro dos problemas. Porque é que um ministro da sistema, saúde do Chega seria melhor do que os ministros que temos tido, seja do PS ou do PSD, na saúde? O primeiro, porque o Chega nunca teve a oportunidade de governar e acho que merece essa oportunidade. Sim. Segundo, porque apresentará nomes de independência partidária, isso é muito importante, mas também o que é que os faz melhor que os outros todos? Os estarem livres para tomar decisões, mesmo que isso afete os aparelhos partidários ou os aparelhos de Estado. 2, os serem pessoas cujo currículo e o trabalho falam por si e com um trabalho dedicado na área da saúde, da economia, das finanças, da juventude e da justiça. E eu acho que é importante nós não devemos governar para as corporações. Se queremos ser reformistas não o podemos fazer. Mas nós também não devemos governar contra os trabalhadores, contra os membros dos corpos sociais que queremos reformar, porque precisamos deles. Não há reforma da comunicação sem jornalistas, não há reforma da saúde sem médicos, sem enfermeiros, sem auxiliares, não há reforma da justiça sem juízes, magistrados, oficiais de justiça. E essa diferença distingue-nos de uma certa direita liberal, dentro da AD e dentro da Iniciativa Liberal, que vê todas as reformas como uma afronta e um ataque direto aos corpos sociais. Eu não vejo assim. Faço-lhe só uma pergunta, duas em uma, que peço seja rápido na resposta. Compromete-se com o calendário para a apresentação desse Governo Sombra? Eu penso que posso dizer aqui, e acho que não me vou enganar, que até ao fim da sessão legislativa e, portanto, antes do início da paragem parlamentar, apresentarei esse Governo Sombra ao país. Fica a promessa. Segundo, quantos ministros deve ter um Governo do Chega? Ora bem, nós já quisemos nós próprios limitar esse número de ministros. E, portanto, eu acho que nós... Há o ideal e há o que politicamente devemos fazer. O ideal, vamos ao pragmatismo. Exato. O ideal era que todas as áreas que o Governo tem tivessem um Ministro Sombra. Por isso é que o Governo Sombra deve refletir o Governo que existe. A tradição anglo-saxónica... Não temos essa tradição em Portugal, portanto. Mas a tradição onde ela existe é essa. E vai deixar que cada Ministro fale? É porque normalmente o senhor ocupa o espaço mediático de todo o Chega. Não, eu não acho que isso seja bem verdade, Natália. Então, mas já lá vamos. Deixa-me só terminar esta parte e já responder a essa questão. Eu gostava de ter um conjunto de ministros mais curto do que o governo que existe. Perceba a questão de que podem ficar áreas por escrutinar e, portanto, talvez a solução possa ser que, em alguns casos, haja personalidades que abranjam mais do que um ministério. Mas a pergunta que eu lhe fiz foi: quantos ministros é que deve ter um governo do Chega? Não tanto um governo sombra.
Um governo mesmo, um governo efetivo. Sim. Eu acho que nunca mais do que 12 ministros. Acho que um governo com 12 ministros funcionaria. Consegue fazer um governo. Acho que conseguíamos perfeitamente. Temos governos até na Europa, agora não tenho assim. Temos governos na Europa Não está que a ser fizeram agora um esforço. bocadinho populista. Acho que não, acho que devemos fazer. Acho que devemos começar a pensar em dar o exemplo às pessoas de boa governação. Atenção, não é reduzir os ministros para duplicar os secretários de Estado, porque isso já foi tentado no passado e também não funcionou bem. Também não vou dizer que vamos ter um governo com 5 ministros, porque isso também não é possível. Mas acho que 12 áreas funcionais são perfeitamente enquadráveis. No meio dessas áreas, onde é que dispensa ministros? No governo. Eu acho que, olha, vou-lhe dar o exemplo. Nós já tivemos ministérios do mar absolutamente ligados ao mar, quando pode estar perfeitamente dentro da agricultura, do mar e da natureza. Isso é o que temos, sim. Ou seja, juntava ambiente com agricultura, mar, por exemplo. Promovia a sinergia, porque é isso que deve acontecer. Ambiente e agricultura. É uma hipótese. Olha, o Ministério da Agricultura, vou-lhe dar um exemplo do Ministério da Agricultura. Sim. O Ministério da Agricultura hoje é um cancro em Portugal. É um absoluto sorvedor de recursos. É um cancro de burocracia. Toda a gente se queixa do Ministério da Agricultura, porém está cheio de gente, pessoas que elas próprias se queixam pela inoperacionalidade absoluta, elas próprias trabalhadores do Ministério, e tornou-se um Ministério de passa-licenças. E eu acho que nós não devemos ter, se a guerra à burocracia é para levar a sério, Luís Montenegro, então vamos começar no próprio governo. Vamos ter um governo mais curto, o que já não acontece. É verdade que não é o maior da história, como o anterior do Dr. António Costa, mas é um governo ainda grande e longo. Vamos começar por fazer isso. E eu já agora aproveito para dizer isto. Eu passei a campanha eleitoral a dizer que era preciso cortarem observatórios e fundações, mas desta vez dei exemplos e onde se gasta dinheiro. E vi com agrado que o programa de governo, desta vez, pela primeira vez na história, fala dos observatórios e das fundações que o Chega andou a falar durante anos. Nós não sabemos, Natália, nós não sabemos, ao momento em que estamos, quanto é que gastamos em fundações, em observatórios, comissões e já agora autoridades. O que é que me diz das autoridades? Mas o grave aqui é que nós já fizemos a pergunta. Sim. E o governo não nos diz quanto é que gastamos. E, portanto, eu acho que é do mais elementar sentido de justiça que comunicação social e partidos da oposição saibam quanto é que se gasta com estas fundações e para quê. Portanto, vi com bons olhos, acho que é um passo que podemos dar em conjunto para que o governo disponibilize efetivamente, todos os anos, quanto é que gastamos nisso. Sob autoridades, desculpe, não percebi. O que é que acha desta... É porque temos autoridades múltiplas... nas autoridades na gestão do... Sim, são múltiplas. Nós fizemos um levantamento há 2 anos sobre competências cruzadas dentro do Estado. E é uma brutalidade. Quer a nível regional, das regiões autónomas, quer a nível nacional. E esta é provavelmente uma das áreas onde nós mais temos que fazer esforço. Agora não lhe consigo dizer aqui exatamente o organismo A, B, C, D. Não lhe estou também a pedir esse concreto. Não os trouxe aqui. Mas nós ainda não anunciámos a nossa candidatura à Câmara de Faro. Vamos anunciá-la provavelmente na próxima semana. Portanto, não tenho muito a acrescentar nesse ponto. Nos próximos dias vamos ter... Mas é o seu líder parlamentar? Mantém-se como o seu líder parlamentar? Vamos ver. Nos próximos dias haverá uma decisão sobre isso. Eu tenho muita confiança no Pedro Pinto, gosto do trabalho do Pedro Pinto, acho que o Pedro Pinto tem feito um trabalho muito assinalável à frente de uma bancada que cresceu muito rápido e que nem sempre é fácil de gerir. Tem sido uma voz presente também na comunicação social, de forma assertiva. Portanto, com isto já lhe estou a dizer muito. Agora, vai haver alterações na liderança da bancada parlamentar, enquanto um grupo que não é só... Quando fala na liderança, não está a falar propriamente em Pedro Pinto ou também em Pedro Pinto? Quando estou a falar de liderança, estou a falar do grupo todo da liderança parlamentar. Não quero acrescentar nada que não tenha ainda tido conversa com as próprias pessoas. Nos próximos dias farei esse anúncio que me cabe a mim como presidente do Partido Fazenda. O país mudou. A linguagem do país mudou. Basta percorrer uma rede social qualquer não se sente responsável por esse ambiente de ódio? Não, isso não sinto-me responsável. É pelo politicamente correto ter morto. Ou ter morrido, melhor dizendo, ter morrido. Porque, na verdade, as pessoas não diziam o que pensavam porque tinham medo. Tinham medo de dizer o que pensavam. Olha, hoje no dia que estamos a gravar isto, um polícia foi esfaqueado há poucas horas em Loures. Foi esfaqueado. Não levou um murro, não levou uma estalada. Foi esfaqueado. Já viu políticos falarem disto no Parlamento? Já viu cravos vermelhos na rua a dizer que vão sair outra vez e que vão andar por aí e tal? Já viu o Presidente da República fazer alguma nota? É que fez quando um ator foi agredido. Nós temos que deixar de ter a ideia de que quando a violência é feita contra elementos de esquerda, é uma violência terrível, fascista, neonazi, que vem aí outra vez o Estado Novo, mas quando acontece contra membros do Chega, quando acontece contra casas, contra lojas, quando acontece contra comerciantes, contra polícias, contra enfermeiros, é uma violência boa e normal. Eu vou ficar à espera, e se calhar vou ficar à espera sentado, a não ser que o Presidente da República depois ouça esta entrevista, que um comunicado no Palácio de Belém, a uma certa hora, diga assim: o Presidente da República lamenta e condena veementemente este ataque contra um polícia. Mas olha, do LIVRE até agora, nada.
nada. Do Bloco de Esquerda até agora, nada. Do PS até agora, nada. E também, com toda a franqueza, deixa-me dizer, de muitos jornalistas até agora, nada. Culpa do PS e de quem agora se está a candidatar a líder do PS, que é uma falta de vergonha absoluta. Nós tivemos milhares, centenas de milhares de imigrantes que entraram sem ser visto o seu currículo de segurança, culpa de José Luís Carneiro, que agora é candidato a líder do PS. Portanto, veja a falta de vergonha. Reconhece ou não que a economia precisa de imigrantes? Mas isso é diferente. Mas reconhece ou não? Eu reconheço que há áreas em que é preciso. Por isso é que nós defendemos as cotas para imigrantes. Porque é nas áreas em que a economia precisa, nós recebemos esses imigrantes, enquadramos. É contra os imigrantes ou contra certos imigrantes? Eu não sou contra ninguém. Eu sou contra excessos e desregulação. Sim. E é isso que aconteceu em Portugal nos últimos anos. Eu acho que devemos reduzir na Europa a imigração islâmica. Acho. Isto, quer dizer, isto não pode ser crime eu dizer isto, quer dizer, isso é o que eu acho. Mas o senhor, por exemplo, é contra os islâmicos que cá estão, ou muçulmanos, eu neste acho caso. Que nós devemos ter... o ataque que fez... Eu acho que nós devemos ter cuidado com a imigração. Ao Sheikh Munir, Deixa-me dizer isto só. Acha normal? Eu acho que nós devemos ter cuidado com a imigração islâmica, porque a imigração islâmica não é uma imigração igual às outras imigrações. Primeiro, porque vem com um backstage cultural que não é o nosso, é uma afronta ao nosso em muitas coisas. Nós temos que reduzir a imigração islâmica porque ela é um perigo para a nossa identidade e para a nossa cultura. E é um perigo também para direitos que damos como adquiridos. Se o islamismo radical está na Europa, se o islamismo é uma ameaça à cultura ocidental, como eu já lhe dei vários exemplos, então nós levamos o sheik para uma cerimónia de homenagem aos combatentes que combateram ao lado... Eu acho errado, porque dá um sinal cultural neste momento errado, neste momento. O Chega vai continuar a bater-se para uma redução da imigração islâmica na Europa e em Portugal. Neste momento a segurança do país está acima disso. E a estabilidade do país está acima disso. E o país não pode receber... portanto, ter famílias, em vez de um imigrante isolado... pessoas ilegalmente, eu não posso depois dizer que a família pode vir toda para se regularizar. Isso é um chamariz à imigração ilegal. Isso é sermos estúpidos, desculpe lá. Não estou a dizer Natal, estou a dizer nós estamos a ser estúpidos como país. Então quer dizer, venham à vontade, entrem de qualquer maneira. Mas depois tem que vir a mulher, o filho, o cão, o amigo, o primo que vive lá na casa. Mas nós somos estúpidos ou quê? Então não percebemos que isto está acontecendo na Europa toda. É uma bandalheira absoluta que se está a tornar. A minha função neste momento principal é ser candidato a primeiro-ministro. Bom. Então significa que o Chega irá apresentar outro nome que não o seu. Em breve tomaremos uma decisão sobre isso nas presidenciais. Mas há uma coisa que lhe digo: nós vamos ter uma palavra a dizer sobre as presidenciais. Não vamos ficar fora da luta presidencial. O Chega está num beco sem saída nas presidenciais? Não, o Chega nunca está. Um partido que acaba de ter 23% nunca está num beco sem saída. E acho também que, precisamente por ter tido esse valor e esse resultado, tem a responsabilidade de ter uma palavra a dizer nessas eleições. Não as vamos deixar desertas, isso garanto-lhe. E não vamos deixar sem ter uma palavra a dizer. Agora, se vai ser candidato próprio, se vou ser eu ou não vou ser eu, se, sendo o outro, vai ser da estrutura mais próxima do partido ou não, se podemos apoiar um dos nomes que estão na corrida. Vai depender de todos os nomes que se apresentem na corrida e do programa que apresentem. O Dr. Marcos Mendes não é o candidato da direita, é o candidato do Luís Montenegro, que é uma coisa diferente. É um candidato que fez um acordo com o Luís Montenegro para ser o candidato, enquanto o levava ao colo nos comentários que fazia semanalmente num canal de televisão. Acho que ficou isso claro, como aliás com outros que depois saíram diretos dali para lugares políticos. Acho que o Dr. Marcos Mendes representa, com todo o respeito, e eu até o conheço pessoalmente, porque está comigo no Conselho de Estado, e temos uma relação cordial, o Dr. Luís Marcos Mendes representa o pior que o sistema político tem, que é a ligação mais profunda aos interesses partidários, a ligação mais profunda aos bastidores da política, à pequena intriga da política, e ainda por cima, sem qualquer carisma de identidade, de motivação. Qual é a diferença de Marcelo Rebelo de Sousa para Luís Marcos Mendes? É que, a par das diferenças de percurso, o presidente que temos atualmente, que eu acho que também é um mestre de intriga, mas tem uma coisa, é de facto, quando quer, consegue ser uma pessoa mobilizadora. Marcos Mendes nem essa capacidade tem. Sinceramente, o que tenho visto também não me tem agradado muito, mas também quero ser sincero sobre isto. Quer dizer, uma coisa é a postura com que se apresenta. Mas chegou a admitir apoiá-lo. É o que eu estou a dizer, até de independência face aos partidos. Isso é bom, acho que é bom. Temos pessoas que vêm de fora do sistema dos partidos e estão acima dele. E o que é que não lhe agrada? Olha, vou-lhe dar um exemplo. Quando vejo o Isaltino Moraes sentado na campanha do Almirante Gouveia, quer dizer, acho que senão andamos aqui a dizer que temos que combater a corrupção, o clientelismo, etc. E ora, quem é que vamos buscar? O Isaltino Moraes, que é o melhor exemplo, de facto, para se combater a corrupção. Ou mesmo a escolha de Rui Rio, acho que foi um tiro no pé, sinceramente. Então, o homem que quase destruiu o PSD, o homem que quase vendeu a direita, ou o centro-direita à esquerda, o homem que dizia que era de centro-esquerda, quando era líder do PSD, é o homem que se vai buscar para mandatário numa candidatura presidencial. Portanto, tem sido erros atrás de erros, eu acho isso um mau sinal, mas vamos ver. Gouveia Melo é uma desilusão para si? Não vou dizer isso para já, não acho que possa fazer uma avaliação definitiva. O que eu quero deixar aqui, claro, é que tem dado maus sinais, e eu também não queria deixar de dizer isso publicamente. Eu não tenho dúvidas de onde é que está a democracia e onde é que está a ditadura. O Irão é um regime absolutamente opressor.
de mulheres, de direitos humanos, de direitos fundamentais, de opressores políticos. O Irão não é uma democracia, é uma ditadura. Israel é uma democracia, enfim, com as suas limitações, mas é uma democracia. O que nos foi contado é que o Irão estava a desenvolver um arsenal nuclear. Eu acho que o Irão deve ser parado se estiver a desenvolver um arsenal nuclear, porque isso é um perigo para toda a humanidade e é um perigo sobretudo para os seus vizinhos locais, mas também para a Europa. Portanto, a Europa não pode permitir que o Irão tenha armas Uns nucleares. podem ter bombas nucleares, outros não. Eu compreendo Há isso, um mas lado bom e um lado mau. Mas não é o mesmo. Sim. Os Estados Unidos terem armas nucleares ou o Irão ter armas nucleares, ou a Coreia do Norte ter armas nucleares, ou a Venezuela ter armas nucleares. Não é a mesma coisa. Eu percebo a questão do ponto de vista da realpolitik. Porém, para mim não é a mesma coisa que um grupo de ayatollahs fundamentalistas tenha à sua disposição um botão que permite destruir cidades do outro lado do hemisfério. Acho que como potências ocidentais, digamos assim, a Europa e Portugal também deve fazer tudo ao seu alcance para impedir a disseminação de armas nucleares por estes países. Se não o fizermos, vamos pagar um preço no futuro. O 11 de setembro foi um aviso para o Ocidente. Aconteceu nos Estados Unidos, podia ter acontecido na Europa, mas foi um aviso do que é que acontece quando não agimos a tempo em determinados contextos, parando estes grupos radicais e fundamentalistas. A Al-Qaeda não é muito diferente do Irão. A única diferença é que o Irão é poder e a Al-Qaeda era um grupo terrorista. Eu não sou um cristão perfeito. Isso não sou. Tenho falhas, tenho pecados, falhas e já errei certamente muitas vezes. Também já pedi desculpa muitas vezes. E quando erro acho que tenho essa capacidade. Agora, enfim, talvez muitos cristãos não vão gostar tanto disto que eu vou dizer, mas é mesmo o que eu penso. Eu sou um cristão, o cristianismo toldou a minha vida completamente. Fez de mim a pessoa que eu sou. Eu não seria esta pessoa se a fé não me tivesse. Não fui eu que encontrei fé, a fé encontrou-me. Na noite eleitoral afirmou que costuma ouvir sempre os conselhos de Deus. Mas desta vez disse: não vou ouvir e não vou parar até ser primeiro-ministro. Pergunto-lhe que conselhos lhe deu Deus naquela noite, que não quis ouvir, que não devia ser primeiro-ministro. Não foi uma frase feliz. Eu também sei assumir quando não tenho frases felizes. Ia perguntar-lhe exatamente se já se tinha arrependido de alguma declaração que tinha feito. Essa é uma delas? Natália, já me arrependi de várias, já me arrependi e já pedi, e como disse há bocado, já pedi desculpa. E colegas seus sabem que isso é verdade. E eu, quando erro, também assumo que erro. E tenho essa capacidade. Agora, foi um ato de sobranceria? Penso que não e espero que não, mas não foi uma declaração. Como é que explica não foi uma declaração feliz a que fiz de que não tinha seguido o Conselho de Deus, porque eu entendo que aquilo que aconteceu durante a campanha, mesmo os sinais de saúde que tive e as preocupações de saúde que tive, chamaram-me um bocadinho a atenção das minhas próprias limitações, mesmo enquanto ser humano e enquanto líder. E o que eu quis dizer ali foi: apesar do corpo me estar a dizer para parar, eu vou seguir. Não foi feliz misturar a Deus aqui. Olha, se queremos juntar algumas declarações que eu assumo que não foram as melhores de sempre, temos aí mais uma delas. Olha, talvez tenha sido um bocadinho de sobranceria que eu não devia ter tido naquela noite. Assim.